Então, como você acompanhou, Elvis, em 1973, passa pela sua primeira desintoxicação. Ele fica bem e o ano de 1974, até porque ele precisava de dinheiro por causa do divórcio, ele trabalhou dobrado. Ele trabalhou o ano inteiro de 1974 nos palcos e não entrou em estúdio. Pela primeira vez desde 1970, Elvis não faria sua temporada no Hotel International, agora Hilton Hotel, em janeiro, fevereiro, e sim em março. Então seria uma temporada de primavera, ao invés das costumeiras inverno e verão. Coincidiu também que em março o Hotel Hilton estava inaugurando uma ala com 600 quartos e tomaria de volta o título de maior hotel cassino do mundo. Houve mudanças também no showroom do hotel. O hotel trocou as tradicionais mesas de jantar por mesas menores de coquetel. Isso acrescentou 20% à capacidade do local. Os preços dos ingressos também aumentaram de $17,50 para $20 em 1975. Hoje seriam R$590, isso com direito a 2 drinks. Antes, porém, de Elvis ir para Las Vegas, no dia 3 de março, ele foi para a Califórnia para o início dos preparativos daquela que seria a sua última sessão de gravação em um estúdio profissional. Nos dias 10 e 12 de março, Elvis gravou 10 canções que fizeram parte do seu último álbum, Elvis Today. O Rei e Dr. Nick. Medidas extremas. Quando o estado de Vernon permitiu a sua transferência da UTI, ele ficou em um quarto adjacente à suíte de 2 quartos de Elvis. Agora, os dois Presley, pai e filho, recebiam a comida contrabandeada das cozinheiras de Graceland. O Hospital Batista estava ficando mais parecido com um lar a cada dia. Após uma estadia de 10 dias, Elvis estava pronto para deixar o hospital. Havia 2 razões naquela época para não classificar Elvis como um drogado, como a maioria das pessoas costuma usar o termo. Elvis poderia se recuperar em pouco tempo após uma desintoxicação. E seu corpo não sofreu nenhum trauma detectável em consequência de uma possível retirada de narcóticos viciantes. Ele era psicologicamente dependente, mas um viciado? Não. Até este ponto, Elvis estava me ligando se ele acordasse durante a noite e precisasse de mais medicação do que eu tinha deixado com ele durante a minha visita no início da noite. Eu costumava ir de carro da minha casa até Graceland no meio da noite e lhe dava uma medicação adicional se eu sentisse a necessidade depois de avaliar a situação. Agora, era óbvio para mim que eu precisava desenvolver um procedimento diferente para tratar as suas medicações. Eu precisava de alguma forma manter o controle dos medicamentos que eu estava prescrevendo para ele. A enfermeira Tish Henley havia se mudado para um trailer atrás de Graceland quando seu marido Tammy começou a trabalhar para Elvis como jardineiro e zelador. Decidimos que eu iria cuidar de Elvis quando ele estivesse em Graceland, que era pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, e deixei os seus medicamentos com Tish. Ela colocaria as pílulas que lhe instruí para administrar a Elvis em pequenos envelopes marrons, assim os assessores poderiam dar a ele nos momentos adequados. Os medicamentos eram dados em 3 doses durante um período de 12 horas em pequenos envelopes. Estas eram medicações regulares que às vezes precisavam de mais de uma dose por dia. Pressão alta, diabetes, antialérgicos e remédios para os seus rins, cólon e artrite, etc. As medicações variavam de acordo com as diferentes circunstâncias. Entre tais eventos,
se ele estava em turnê, estúdio ou em casa. O segundo envelope continha uma pílula para dormir. Se ele precisasse de um remédio adicional para dormir, era dado um terceiro envelope, nunca incluindo injetáveis, como foi relatado mais tarde na televisão. Em primeiro lugar, os envelopes eram pequenos demais para acomodar uma seringa cheia. Em segundo, eu nunca permitiria que alguém aplicasse uma injeção em Elvis, tirando Tish ou eu. Os envelopes foram selados para isolamento e proteção para que ninguém pudesse adicionar ou retirar qualquer dos medicamentos. Embora não fosse o modo preferido de Elvis, ele tinha percebido durante o ano que passou que eu não lhe daria frascos de comprimidos para tomar por sua própria vontade. Depois que ele teve alta do Batista em 15 de fevereiro, Elvis estava com boa saúde. Faltando um mês para sua estreia em Vegas, todos se uniram para mantê-lo ativo. Jim tinha averiguado a situação das quadras de squash e estava pronto para começar. Nós começamos a tirar proveito das quadras da Memphis State University, agora Universidade de Memphis, quando os membros do clube de atletismo não estavam usando. Por causa do horário não convencional de Elvis, às vezes era difícil encontrar quadras disponíveis, mas quando conseguíamos, ele mergulhava em suas lições. A maioria de suas atividades de lazer em Graceland era entre meia-noite e 6 da manhã. Eu realmente nunca soube o quanto o estilo de vida noturno de Elvis foi ditado pelo desejo de evitar os fãs ou pela sua insônia que o impedia de dormir. Só sei que ele se sentia confortável em ser uma criatura da noite. Assim, as nossas sessões de squash eram geralmente entre as 22 horas e as 4 da manhã. Eu mal tinha tempo de tomar banho antes de ir para o hospital às 6h30. Eu também sei que Elvis adorava vencer em tudo o que ele fazia. Então, ele queria que eu fosse o seu parceiro. Eu tinha mais horas de squash do que o resto da comitiva, e isto nos dava uma vantagem. Se eu não podia jogar, ele pegaria Jim. Uma vez que Jim havia ensinado os outros a jogar, ele conhecia suas capacidades e fraquezas. Ao escolher um de nós como seu companheiro de dupla, Elvis astutamente eliminava seus maiores concorrentes. Apesar dos altos e baixos na sua saúde, Elvis voltou a Las Vegas em março de 1975 e fez 29 shows. No final de abril, ele caiu na estrada e percorreu o sul e nordeste, realizando quase 60 concertos. Às vezes, Linda Thompson estaria com ele, às vezes, Sheila Ryan. Eu nunca soube o rosto que iria ver na porta. Para complicar, ele ocasionalmente adicionava outras jovens modelos e estrelinhas à rotativa lista. Quando lhe perguntei como ele sabia quem estava com ele, ele mostrou um de seus grandes sorrisos, deixando que servisse como resposta. Obviamente ele tinha elaborado algum tipo de código. Elvis adorava se apresentar, mas não conseguia fazer muita coisa. O assassino era a duração das turnês, geralmente de 20 a 30 noites seguidas. Tentei convencer Parker de que seria melhor para Elvis se as turnês pudessem ser divididas, talvez saindo por 10 ou 12 dias, e então voltando para Graceland e mais tarde pegar a estrada novamente. Parker simplesmente não levaria minha sugestão a sério. Eu sabia por experiência própria das viagens que fiz com a comitiva como era cansativo, principalmente por causa da maneira como interrompia o ciclo do sono. Eu sabia que era ainda pior para Elvis por causa dos seus padrões de sono já comprometidos. Em 1975, ele tornou-se sobrecarregado com tudo. A sua terceira turnê do ano teve um começo difícil. Sheila não estava disponível para acompanhá-lo. Ela estava seriamente envolvida com o ator James Caan e, ao que parece, estava procurando uma maneira de romper seu relacionamento com Elvis. Elvis não estava percebendo. Para poupar seus sentimentos,
Sheila e Joe Esposito inventaram a história que ela teve uma infecção de ouvido e não podia voar. Elvis encontrou uma aeronave que voava abaixo, permitindo que Sheila fizesse a viagem. Como Sheila começou a se afastar, Elvis ficou mais decidido do que nunca a recuperar a relação. Elvis se importava genuinamente com Sheila. Ele tinha comprado um cavalo para ela montar em Graceland e a chamou para morar com ele. Deve ter sido difícil para Sheila, com sua natureza doce, finalmente dizer adeus. E foi, provavelmente, ainda mais difícil para Elvis perceber que era a hora de abrir sua gaiola e deixar Sheila sair livre. Outra razão para que Elvis estivesse tão desesperado para manter Sheila é que ele não podia passar a noite sem uma mulher a seu lado. Ele falava constantemente sobre a necessidade de adestrar uma menina ou a necessidade de forjar uma, como ele dizia. Ele queria que a sua garota antecipasse suas necessidades como os caras que trabalhavam para ele. Elvis ficou deprimido. A rejeição era uma dor em particular para ele. Não importa o que Joe ou eu ou qualquer outra pessoa fizesse, nada era o suficiente para apaziguá-lo. O problema começou durante o show em Cleveland, Ohio, e continuou na noite seguinte em Nassau, New York. Finalmente, quando ocorreu uma terceira noite em Norfolk, Virgínia, a vítima de sua insensibilidade o confrontou. Elvis tinha feito comentários pessoais depreciativos ao público quando apresentava Cat Westmoreland, uma jovem e bonita cantora de apoio com quem ele namorava de vez em quando. Cat disse a Elvis severamente que era melhor ele parar, e ele parou. Mas ele começou novamente. Desta vez, ele direcionou suas palavras inadequadas às Sweet Inspirations, um de seus grupos vocais de apoio. Duas das suítes saíram do palco, e Cat as seguiu. Tudo o que eu podia fazer era deixar a situação tomar o seu curso. Imediatamente após o espetáculo, Elvis entrou no avião e, sem aviso prévio, nos dirigimos para Greensboro, North Carolina. Então, outro incidente bizarro aconteceu. Depois que chegamos a Greensboro, por volta da meia-noite, Elvis afirmou que precisava consultar um dentista. Localizamos um. O dentista cuidou de qualquer que fosse a emergência. Então Elvis pegou uma caixa de medicamentos, vendidos sem receita médica, de que certamente não precisava, e colocou-a num saco de papel pardo, que carregou orgulhosamente até a porta. Minha cabeça ainda estava agitada com a má vibração da turnê e o rumo que ela estava tomando. Mesmo assim, cometi um erro terrível. Estendi a mão e tirei o cobiçado saco marrom das mãos de Elvis e disse que guardaria para ele. O fato de eu ter feito isso na frente de outras pessoas o envergonhou. Elvis não gostou do que eu fiz. Não gostei da maneira como o coloquei na frente dos espectadores. Ele percebeu que eu sabia que minha jogada não foi a melhor que já fiz. Depois de voltarmos para o motel, Elvis marchou pelo seu quarto como se tivesse se juntado ao exército do General Patton. Ele bateu as portas com tanta força que elas vibraram até as janelas chacoalharem. Então ele desapareceu em seu quarto. Durante o seu show em Greensboro, mais tarde naquela noite, Elvis pediu desculpas às suítes por sua conduta na noite anterior em Norfolk. O público, claro, não tinha ideia do que ele estava falando. Depois daquela noite, Elvis voltou sozinho ao dentista para fazer algo mais em seu dente. Ele estava determinado a cumprir sua missão sem a minha interferência. No dia seguinte, tivemos outro confronto. Elvis sempre disponibilizava um ônibus para nós que voávamos no avião dele, para que pudéssemos ir todos juntos do hotel ao aeroporto. Quando estávamos deixando Greensboro, alguém teve uma grande ideia que se transformou em algo estúpido, conhecendo Elvis como todos nós conhecíamos. Alguém disse: "Veja, Elvis não estará no aeroporto antes das 11, provavelmente só no final da tarde. Estamos famintos, podemos parar e comer." Habituados a ter de esperar por Elvis, concordamos.
8 ou 10 de nós, e paramos num Dairy Queen. Lá estávamos nós, saboreando a nossa refeição, conversando e comendo, quando de repente um policial em uma moto e a limusine de Elvis passam pela rua. Todos nós pulamos juntos em pânico. Saímos correndo porta afora. Entramos no ônibus e saímos atrás dele. Final da parte 3 do capítulo 3. Bem, amigos, eu volto com mais deste audiobook Elvis para sempre.